Nem tudo que foi bom no passado é bom pro nosso presente. Bonjour, deusa! Estamos no 6º episódio do nosso podcast Entre Dores e Deusas. Eu tô amando fazer o podcast. Eu não sei porque eu não comecei antes. Eu amo falar, eu amo colocar minha ideia pro mundo. Eu amo debater sobre temas, enfim. E aí eu tava assistindo 90 Dias para Casar, até fugiu aqui da memória. Eu tava assistindo 90 Dias para Casar, que é uma série que eu adoro assistir, eu sempre tiro vários insights, eu sempre reflito muito sobre tudo que tá acontecendo ali. Eu amo refletir sobre a história dos outros, sabe? E aí, quando eu tava assistindo esse episódio, que eu já vou falar exatamente mais ou menos o que aconteceu ali, exatamente mais ou menos. Gente, enfim, você entendeu, deusa? Sem julgamentos, aqui a gente é amiga, tá? Mas eu tava assistindo o podcast, eu tava assistindo o episódio e me veio essa ideia de podcast. Muitas vezes a gente se apega a algo do passado que foi muito bom. Isso a gente pode estar falando sobre uma saia que tu amava muito tempo atrás e já não te serve mais, mas tu deixa ali guardada no teu armário porque um dia tu vai usar de novo essa saia. Um vestido que tu comprou há 2 anos atrás pra usar numa festa e tu nunca mais usou ele, mas ele tá ali, guardado. Ou uma relação que tu insiste em continuar. Um trabalho que quando tu começou era maravilhoso e hoje já não é mais. Então, eu queria realmente trazer essa reflexão. Até que ponto vale a gente insistir em algo que um dia foi bom pra gente, mas que hoje já não traz tantos benefícios? Que hoje já não traz tantas coisas boas assim pra gente, sabe? E qual foi o episódio que me trouxe essa reflexão? Foi um episódio de 90 Dias pra Casar que eles eram namorados há 15 anos atrás, se eu não me engano. É da Nick e do Justin. E a Nick, ela namorava o Justin, acho que há 15 anos atrás, 7 anos. Agora eu não lembro bem o tempo. Sei que eles namoravam. Passou-se muito tempo e eles se reencontraram. Nisso que eles se reencontraram, o relacionamento foi de mal a pior. E era nítido que não tinha mais dinâmica ali dentro, não existia mais o que ser feito. Não, primeiro que assim, né, aqui a gente pode debater vários outros temas, mas eu quis trazer este em específico, mas a gente pode debater que o Justin, talvez, né, hipóteses, suposições, não estou aqui para apontar para ninguém, talvez o Justin estivesse com a Nick só pela questão financeira, talvez, né, no passado talvez não, talvez, enfim. Mas o fato é, a Nick se apegou muito ao que eles viveram antes. Tanto é que em um dos episódios eles vão andar de cavalo no mesmo lugar que eles andaram de cavalo há anos atrás para bater a mesma foto, meio que tentando recuperar aquele relacionamento que foi um dia, aquela história que eles viveram um dia, que já não cabe mais, porque são pessoas diferentes. Eles mudaram como pessoa, eles são pessoas diferentes, tiveram outras histórias, outras decepções. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada. Então, eu me apego às coisas, eu me apego à saia, eu me apego ao vestido e eu guardo e isso vai acumulando, isso vai impedindo a gente de viver coisas, de viver situações que a gente realmente gostaria de estar vivendo. Então, eu realmente gostaria, Deusa, que tu refletisse comigo. Será que não tem coisas aí na sua vida que você tá mantendo só porque um dia aquilo foi bom? Como eu falei, isso pode ser desde uma amizade que você é amiga há, sei lá, 7 anos e vocês eram muito amigas, era uma amizade maravilhosa, vocês riam, se divertiam, era tudo incrível. Só que hoje essa amizade esfriou, hoje essa amizade não vai pra frente, hoje vocês, sabe, vivem discutindo, sei lá. Talvez seja um relacionamento amoroso, como o caso da Nick e do Justin, onde num passado eles ficaram juntos. Talvez você nem tenha chegado como eles ali de ter terminado, mas talvez você tá numa relação
onde no início era tudo flores, tudo perfeito, tudo incrível, e você fica se apegando a vai mudar, vai se tornar algo melhor, eu vou conseguir fazer isso acontecer, isso vai dar certo. E de onde vem tudo isso? Do nosso apego ao que vivemos. A nossa mente, ela se pega muito às lembranças, às histórias que a gente tem na nossa cabeça, aquilo que a gente já passou. Só que eu gostaria de te lembrar que a única coisa que existe pra gente de fato não é nem o futuro, nem o passado, é o presente. Então, como está hoje pra você essa relação? No caso da Nick e do Justin, por exemplo, tava horrível. O Justin sequer conseguia dar prazer pra Nick, dar prazer, cuidar, mimar. E a Nick vivia ali numa relação onde no passado ela recebia muito amor, no passado ela recebia atenção, e ela vivia atrás do Justin implorando. Justin, o nome dele acho que não é Justin, tá? Mas ela chama ele de Justin e agora o nome dele vai ser Justin aqui nesse podcast também. E aí ela vivia atrás dele pedindo, me abraça, sabe, me beija, faz isso comigo, me leva pra cama, implorando por algo que não existe. Implorando por algo que uma vez ela viveu, mas que não vive mais. E até que ponto? Até que ponto a gente está disposta a ficar implorando, a ficar insistindo por algo que passou? Existe a teoria dos apegos, né? O apego ansioso, o apego desorganizado, a gente até pode debater sobre isso aqui um dia. O evitativo, mas apesar do teu apego específico, isso fala muito sobre o apego ao passado. E é normal, mas não é saudável. Muitas pessoas vivem isso de lá no passado, tanto é que a gente vê muitos adultos, muita gente grande carregando feridas da infância que não foram curadas e se apegam às feridas, tentam buscar ajuda, buscam ajuda, mas não querem soltar a dor. E não é porque são pessoas ruins, não, é porque estão apegadas a algo que viveram lá atrás. E aí, dentro da psicologia, nem ia falar sobre isso aqui, mas dentro da psicologia existe, né, o nosso ganho secundário. Então, qual é o ganho que a gente tá tendo dentro dessa história? Permanecer, vamos pôr aqui a Nick e o Justin. Qual é o ganho da Nick de permanecer numa história onde ela não é valorizada, onde ela não está sendo reconhecida da forma como gostaria? Existe um ganho para ela, mesmo que ela não consiga perceber. Em um dos episódios ela fala, porque aqui eu não trouxe um ponto importante sobre a Nick, mas a Nick é uma mulher trans. E ela olha para esse rapaz, pro Justin, e ela vê como a oportunidade dela. Tem um episódio que ela chega a verbalizar, e quando ela verbaliza, sai tão natural que mostra o que o inconsciente dela pensa. Ela fala, um homem tão bonito como ele me querendo. Ou seja, o ganho secundário da Nick, neste caso, é ter alguém que a queira. Porque na cabeça dela, uma mulher trans não conseguiria alguém como o Justin. Aqui a gente tem duas questões. Além de ela estar elevando demais um outro homem, ela ainda está olhando para esse ganho secundário. Não estar sozinha, não ter que buscar lá fora. E isso acontece muito, até quando a gente fala muitas vezes de trabalho, de relações que não são boas pra gente. Eu já permaneci também numa relação por 5 anos, onde não tinha nada, não tinha amor, não tinha nada, só tinha traição, manipulação, agressão. Era uma relação extremamente tóxica, extremamente abusiva. E aí muita gente pergunta, Dani, por que tu permaneceu? Porque eu tinha um ganho, eu tinha um ganho secundário, tá? Mas estava sendo agredida. Ok, mas pra minha cabeça, a gente, claro, não é ok, né? Mas na minha cabeça, primeiro que eu tava vivendo uma manipulação. Permanecer naquela relação
era um pouco melhor do que ficar sozinha. Na minha cabeça, se não fosse ele, não existiria nenhum outro. Eu vivia um processo de manipulação que me fez acreditar nisso, então meu ganho secundário de permanecer naquilo tudo era não me sentir sozinha. Ter amor, que não era amor, mas na minha cabeça. Entenda, Deus, entenda. Eu não estou falando, eu não estou justificando. Estou te mostrando como a minha cabeça, de uma forma totalmente distorcida, não saudável, estava funcionando naquele momento. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida, sem que a gente perceba, sem que a gente racionalize. Então, isso pode ser também em relação, como eu falei, a trabalho, isso pode ser em relação, inclusive, posso até trazer questão de trabalho. Teve uma época que eu cheguei no meu burnout, porque eu tava ganhando tanto dinheiro, eu tava trabalhando tanto, me deixando tanto de lado, eu tava assim, esgotada, sobrecarregada, mas eu tava ganhando dinheiro, eu tava me destacando na empresa. Assim, hoje eu vejo que o dinheiro que eu tava ganhando nem era nada, tá? Porque hoje eu ganho mais, só que na minha cabeça, naquele momento, era, né? Eu tava numa das maiores empresas que eu já tinha trabalhado, que daria uma carga pesada pro meu currículo, que hoje eu sou empreendedora e hoje eu vejo que tanto faz o meu currículo, porque como eu empreendo, tendo aquela empresa ou não no currículo pra mim, hoje não faz diferença. Só que na minha cabeça, tava funcionando exatamente com esse ganho secundário, que era o quê? Pelo menos eu tô numa empresa muito boa, eu tô trabalhando muito? Sim. Tô me deixando de lado? Sim. Tô deixando tudo de lado? Sim. Não tô mais nem com vontade de viver direito? Sim. Mas eu tô me destacando. Então, são esses pequenos ganhos que às vezes a gente vê, e eu não tô aqui. Volto. Não estou falando sobre ser demitida, não ter empresa. Vamos supor, né? Ah, Dani, mas tu poderia estar pensando assim, ah, mas pelo menos tô empregada, não tô tendo que buscar um outro trabalho. Ok, eu entendo, mas no limite que eu estava, com as metas que eu tinha, naquela época eu tinha meta de fazer 6 reuniões por dia. Para bater a meta do mês, às vezes eu precisava fazer 8 reuniões por dia. Se eu trabalho 8 horas por dia, você me pergunta, que horas você ia no banheiro? Eu não ia. Às vezes eu passava do meu horário. Tudo isso para bater uma meta no fim do mês e ser reconhecida como funcionária de destaque. E ser reconhecida e ser promovida, enfim. Tanto que no meu LinkedIn na época eu ficava postando várias coisas sobre isso. De que, ganhei mais isso, ganhei mais aquilo, fui promovida, tananã, tananã. Isso para mim brilhava os olhos. Então muitas vezes a gente olha para essas coisas porque existe uma falta aqui dentro que aquilo está suprindo, mas não necessariamente é algo positivo, só está suprindo uma outra falta. Tá gerando uma nova falta, tá gerando algo ruim aqui dentro que a gente não consegue ver por quê. Aquela outra falta era tão grande que só por estar suprindo a gente se agarra. Então, que nem, volto, questão do trabalho. Tava tirando tudo, todo o restante da minha vida. Eu não tinha hobby, eu não tinha vida, eu não saía com os meus amigos, eu não fazia nada, eu só trabalhava. Só. Tava tirando minha sanidade mental, tava tirando tudo. Mas eu tava ganhando reconhecimento. Eu queria reconhecimento, eu queria ser promovida, eu queria isso, sabe? Por quê? Porque em outras empresas não tive esse reconhecimento. Então, quando eu vi o reconhecimento surgindo, meu olho brilhou. E é a mesma coisa. Então, deusa, vamos voltar. Aqui eu tô falando bastante sobre histórias, porque eu quero que isso fique de uma forma tão palpável para você, que você consiga olhar para essas situações na sua vida e entender, ok, essa história já não me cabe mais. Eu não vou tentar forçar mais algo. Foi bom dia? Foi bom dia, foi legal, eu amei isso, eu amei o que a gente viveu, eu amei trabalhar aqui, eu amei essa roupa, eu amei essa casa, sei lá o que você precisa se livrar hoje. Eu amei isso, foi incrível, eu tive momentos bons, gratidão, foi maravilhoso, mas agora eu tenho coisas melhores para alcançar. Agora eu tenho coisas mais incríveis. Por quê? Existem muitas oportunidades na vida. Isso é algo até que eu trabalho muito dentro da terapia.
Muitas vezes, quando a gente tá falando, por exemplo, de mulheres solteiras, tá? Isso é clássico dentro da terapia. Mulher solteira chegou e ela quer muito um relacionamento, tá? Tem uma mulher solteira que quer muito relacionamento. Chega um homem que também quer. Ele pode ter. Não ter nada a ver com ela. Nada, assim, ó. Ser um cara. Ela tá buscando, sei lá, alguém que queira casar na igreja. O cara fala, eu não quero casar. Mas só o fato de ter uma oportunidade, ela se apega à oportunidade e já pensa assim, se não for com ele, não tem outro. Que é até o caso da Nick que eu trouxe. Aí ela se apega ao tem que ser ele, tem que fazer dar certo, porque não tem outra possibilidade, que ela esquece que existem muitas possibilidades. Que ela esquece que aquilo não é pra ela, mas que existe algo que é. E isso pode estar acontecendo com você. Então, por isso que eu queria que hoje esse fosse o tema. Enquanto eu tava assistindo, eu falei, cara, muita gente passa por isso. Eu já passei por isso, como eu falei pra você. E eu queria realmente, quando eu tava assistindo assim a série, eu queria poder chegar na Nick, ser amiga da Nick pra chegar nela e falar, amiga, não é ele. Eu entendo todas as questões que vêm na sua mente, eu entendo tudo isso que você tá sentindo, de que ele é a única oportunidade, de que um homem tão lindo na cabeça dela, quanto ele jamais olharia pra você. Eu entendo que existe essa narrativa e existe também situações onde isso é real. Eu sei que existem pessoas e mulheres, principalmente falando de mulheres trans, que não vão conseguir talvez viver algo assim, mas existe. Talvez com uma quantidade um pouco menor. Sim, mas existe. Se apegar a isso só vai fazer tu não encontrar. Que é exatamente o que eu falo dentro da terapia. Quanto mais tu se apega, mais distante do que tu pode, tu merece viver, tu fica. Se eu me apego àquela pessoa porque ela chegou pra mim e ela foi muito querida, isso acontece muito também. A pessoa foi querida com você, te tratou bem. Nossa, mas ele me tratou bem e outra pessoa não me tratou bem. Tá, eu entendo, mas isso é o mínimo. Uma pessoa te tratar bem é um mínimo. Não deveria ser um pré-requisito para ti ficar apegada e para ti se prender a isso. Se todo o restante não bate, se todo o restante não cabe, se todo o restante te faz mal. Sabe? Então, é muito louco tudo isso, mas principalmente, como eu falei, dentro da terapia eu vejo muito isso com as minhas pacientes. Dentro da terapia a gente consegue ser um pouco mais assertiva, né? Então, na mentoria, na terapia, eu consigo curar o que faz ela, eu consigo curar essa falta, e na mentoria eu curo a falta e ainda direciono para isso não se repetir, né? Não que na terapia a gente não faça isso não se repetir, mas eu gosto de trazer isso porque hoje eu sou terapeuta e sou mentora, né? Na mentoria eu consigo dar umas lapadas, assim, sabe? Falar, caramba, acorda! Coisa que na terapia não tem como eu falar nesse nível, né? Eu preciso entender o que ela vê, eu preciso focar mais nela. Na mentoria eu direciono, eu falo, cara, bloqueia, vaza, exclui, sabe? Para de ser louca. Deixa de ser louca, amiga. Não é tua única oportunidade. Então, fica esse insight. Deixa de ser louca, amiga. Deixa de ser louca. Tu não precisa disso, sabe? Tu não precisa ficar presa numa história que um dia foi boa e que hoje não é mais. Tu não precisa mais ficar numa história que tá te apagando. Foi bom? Seja grata, agradece. Nossa, que bom, foi maravilhoso. Mas agora, pra versão que eu sou, pro que eu tô vivendo no meu momento, pra vida que eu tô vivendo, enfim, não faz mais sentido. E tá tudo bem. Graças a Deus, tu tá mudando. Se não te cabe mais é porque tu tá mudando, que bom. Imagina se tu fosse a mesma pessoa que tu era quando tinha 20 anos. Gente, eu com 20, não sei você, né, amiga? Mas eu com 20 anos, se eu com 29, eu tô com 29. Se eu com 29 anos fosse a minha versão de 20 anos, eu estaria extremamente horrorizada, assustada. E não porque eu não amo essa versão, mas porque aí eu não evolui nada. Qual foi o sentido disso tudo? Talvez eu ainda estaria aceitando relações tóxicas de novo, sabe? Então,
É isso. Falei. Mas eu gostaria então só de fazer uma recapitulação, amiga. Primeiro ponto de todos. Eu entendo que tem histórias que marcam a nossa vida. Eu entendo que tem histórias que são muito boas. Mas entenda isso como algo que aconteceu e pode acontecer de uma forma muito melhor para a versão que você é hoje. Se algo foi bom no passado, que bom, é porque você é capaz de alcançar isso. Então olha dessa forma, não como se fosse a única oportunidade da tua vida. Segundo ou terceiro, me perdi. Eu sou ruim em matemática. Bom, próximo ponto, vai. Se pergunta qual é o ganho secundário que eu tô tendo aqui. Existe um ganho. Isso está te preenchendo em algum nível. Isso está preenchendo alguma falta que existe aí dentro. Qual é essa falta? Se questione sobre isso. É importante você entender. E próximo ponto, lembra. A única coisa que existe é o presente. Então se pergunta, isso me faz bem agora? Isso faz sentido pra mim agora? É algo que eu quero viver agora? Porque passado e futuro são apenas memórias, é apenas pensamento. Vive apenas aqui dentro. A única coisa palpável que a gente tem é o presente, é o agora, é o que a gente tá vivendo. Então, faz sentido pro teu agora? Bom, deusa, espero que esse podcast tenha mexido aí dentro. Tenha te sacudido, tenha te despertado, assim como me despertou quando eu assisti a esse caso de 90 dias para casar. Comenta aqui embaixo se tem algum tema que tu gostaria que eu discutisse aqui contigo, que eu falasse, que eu refletisse, que eu trouxesse, porque eu tô trazendo temas fontes da minha cabeça. Então, e não esquece, me segue nas redes sociais, @QAmorFez, @Daniele Bolan. Comenta aqui se tem algum tema e, claro, te vejo no próximo episódio. Beijo!